Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos uma leitura psicografada por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 164. Asseio verbal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa, com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos, a fim de que não se surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem, diariamente, cuidadosa asepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com os representantes da disciplina. Se azedas, afinam-se de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Lição 164. Asseio verbal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Boa noite a todos. Esse texto de Paulo, né? Esse texto de Emmanuel baseado no versículo da carta de Paulo aos Efésios, é uma reflexão muito importante, principalmente nos dias atuais, onde a palavra não tem mais aquela dignidade, utiliza-se a palavra de uma forma leviana. E Emmanuel, ele vem nos esclarecer da importância de nós vigiarmos o nosso falar. Né? Jesus já dizia, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Parece algo tão banal e simples, mas quando Jesus vem nos dizer dessa afirmativa, é que devemos estar consciente de uma palavra positiva, se a gente pode interpretar dessa forma, e de uma palavra negativa. Lembrando que positivo e negativo, eles vão ter uma conotação boa ou ruim, dependendo do contexto daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos buscando. Emmanuel vem falando das questões da higiene e a gente leva a palavra para a questão da higiene moral. Eu atraio aquilo que eu penso. Se a palavra é a expressão do pensamento, ela é uma força maior em movimento. Né? Quando verbalizamos aquilo que nós pensamos, nós estamos corporificando com mais potência a energia criadora do pensamento. Então, quando a gente utiliza da palavra de uma forma leviana, palavras de baixo calão, os verdadeiros palavrões, né? Isso só vai nos envolver de uma energia negativa. Então, por que nós não nos concentramos no poder da palavra positiva?
Tem algo que é muito interessante a gente refletir, é sobre as nossas queixas. Eu nunca vou me esquecer que na época em que eu fazia parte do Irmão Glacos, lá tinha um palestrante que ele fez a junção da das sílabas iniciais, né, das palavras e formou a palavra muquerela, que é de quem murmura, queixa, reclama e lamenta. Quantas e quantas vezes nós nos prendemos às queixas, às lamentações, às reclamações, e ficamos de tal forma envolvido que nos enchemos de autopiedade e nos colocamos como a vítima do mundo, esquecendo que nós somos causa e efeito da vida que nós temos, da vida que nós levamos. Será que nós já paramos para perguntar por que algumas pessoas passam por determinada situação e outras não? Vou dar um exemplo muito atual da nossa realidade, e isso tem muito a ver com a asepsia, porque a gente está passando aqui no Brasil por uma epidemia de dengue. E todos nós sabemos que a melhor forma de se prevenir a dengue é através da asepsia, dos cuidados com higiene básicos com o nosso lixo, com a água parada. E mesmo que às vezes a gente faça a nossa parte, muitas vezes nós temos que vigiar o outro e prestar atenção nas ações do outro, se está cooperando com a comunidade. E às vezes porque alguma pessoa, né, algum membro da sociedade não está fazendo a sua parte, muitos de nós podemos estar adoecendo ou não, vítimas da picada de um mosquito. Mas por que, às vezes, numa mesma região, várias pessoas se tornam enfermas e outras não? Se o mosquito está ali presente naquela reunião com focos muito grandes, porque a gente sabe, quem acompanha o noticiário, né, sobre a evolução da doença, sabe que existem algumas regiões no Brasil, pensando no macro e pensando no micro, na própria região metropolitana de BH, que são mais contaminadas, por que alguns adoecem? Não, porque algumas pessoas já pegaram a dengue várias vezes e outras nessa mais de décadas, né, que a gente está lutando essa dengue, deu uma pausa no falar por causa do Covid, mas que é tão presente, por que outras pessoas não pegam? Porque a gente atrai, né, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive. Mesmo as enfermidades, elas vão se desenvolver numa maior ou menor gravidade de acordo com a nossa vibração. E a palavra é muito importante nisso. Então, nós precisamos vigiar muito a nossa fala, vigiar muito aquilo que nós falamos do outro, como utilizamos a palavra como instrumento para julgar o outro. A gente tem que fazer sempre uma análise, uma autocrítica, para saber, para nos perceber ou nos vigiar na forma como nós estamos expressando o nosso pensamento. Se nós não estamos indo numa energia muito negativa e por isso nós estamos atraindo só essa sintonia negativa. Então, nós, quando pensamos na asepsia, a palavra é só a expressão do nosso pensamento. Devemos fazer essa asepsia moral, essa asepsia mental, vigiar a nossa casa mental, porque através da palavra nós podemos atrair não só a enfermidade, como eu disse, mas companhias não muito salutares de espíritos desencarnados, mas também de espíritos encarnados, né? Nós precisamos estar consciente daquilo que nós queremos, daquilo que nós buscamos. Eu quero convidar a todos agora a elevar o pensamento ao mais alto. Vamos pensar e vamos vibrar na saúde. Sempre que eu sou convidada a fazer essa prece, eu sempre convido a todos para a gente pensar na nossa saúde. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Se por um momento eu estou falando de uma pandemia, de uma enfermidade que ataca o nosso físico,
Nós não podemos também deixar de perceber que existem outros tipos de enfermidade, enfermidades espirituais, e que às vezes nós estamos muito presos à nossa dor. E essa dor, embora muitas vezes legítima, é causa e efeito das nossas enfermidades, enfermidades emocionais, espirituais e mesmo morais. Eu vou fazer uma prece que foi inspiração há muito tempo e que eu acho que ela cabe como um diálogo divino nesses momentos que a gente está vivendo de muita angústia. Principalmente porque nós ainda temos muito medo do futuro, nós ainda estamos num momento de insegurança, nós estamos tentando recomeçar, reconectando a nossa fé. Então, nós vamos dizer assim: Senhor, me encontro junto a ti, de alma aflita, sem razões de vulto para tanta angústia, senão a presença dos conflitos e medos contidos em minha alma, resultado dos desacertos de outrora, talvez. Apenas sinto, Senhor, a ansiedade do desconhecido, colocando em prova a fé que sempre pensei possuir. Não venho aqui, Senhor, pedir por milagres ou favores que possa orgulhosamente me julgar merecedor. Apenas quero consolo que a tua presença iluminada traz às almas aflitas. Auxilia-me, Senhor, a redescobrir a força da minha fé, a renovar minhas atitudes no bem, a equilibrar a minha vida material e espiritual. Quero, Senhor, encontrar um caminho que não seja o mais fácil de se trilhar, mas que seja o necessário para o meu crescimento espiritual. Ajuda-me, Senhor, a curar minha alma enferma e libertar meu espírito dos medos e aflições. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo e amado. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os planos da vida. O pão do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos de todo mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória. Que possamos sair daqui, Senhor, nessa noite, mais sábios, mais vigilantes e mais saudáveis de corpo e alma e espírito, que assim seja.